causa de grandes e penosos infortúnios. Portanto, este espírito apresenta-se portador de uma história um tanto trágica. E à medida que ele narrava os fatos, Ivone, por força de uma mediunidade muito específica, sutil, ia percebendo qual numa tela de cinema a projeção, a sucessão de imagens marcadas sobretudo por tons alaranjados, acinzentados e por vezes denotados de um sangue, como que marcados por eventos violentos. Aquela era a história de um indivíduo cujo amor não pudera ser experienciado em plenitude sobre a terra. A sua amante, consociada há 2 anos, tinha um casamento infeliz. O noivo, aquele que em primeira instância representava a causa das suas alegrias, agora retornara às noitadas alegres, deixando-a à margem no reduto doméstico. E então, Beletrista, aquela entidade, a conhece, afeiçoa-se da sua história e então passam a se amaziar, a se enamorar. E então antes, ela que padecia do adultério, agora também era protagonista deste mesmo crime de natureza conjugal, por força de uma traição que não se dá somente em direção ao outro, mas primeiramente em direção a si mesma, traindo os votos do casamento. E então Beletrista, conhecendo a sua amada Maria Lisa, passa a se enamorar cada vez mais. Tem um filho que é motivo da alegria daquela mulher que sofria bastante. Porém, em determinado momento, tomando conhecimento deste caso extraconjugal, o marido passa a ser também aquele que seria responsável por inúmeras desditas, perseguindo o casal de namorados, lutando arduamente na justiça para ter a posse, a guarda daquela criança, percebendo, contudo, que mesmo arrancando do seio materno aquele ser tão querido, os dois ainda continuavam juntos. Porém, tempo decorrido deste afastamento, Maria Lisa, não suportando a dor deste afastamento, desta perda do filho, então alça-se ao desvão do suicídio. E então, num dia aparentemente vulgar, Beletrista, ao chegar em casa para encontrá-la, percebe que ela estava jogada ao tapete, sangue coagulado, e então naquele corpo já não havia mais vida. Tempos depois, padecendo a neurastenia, ele também desencarna de maneira precoce. E essa história, portanto, trágica, solene, seria aquela desenrolada por esta entidade espiritual no sentido de tentar comover Ivone do Amaral Pereira, para que ela pudesse transcrevê-la, para que ela pudesse, então, repassá-la através da literatura àqueles que, de alguma sorte, também almejavam ser felizes, valendo-se desse mecanismo do divórcio. Ivone percebe um certo conteúdo de banalidade, mas, em respeito à entidade que se apresentava, e por força também da gentileza, da cortesia, da educação de que era portadora, resolve pedir um tempo de 24 horas, para que ela pudesse refletir e então dar-lhe um conteúdo mais preciso, se poderia ou não ser a portadora, a intermediária daquela história de além.
E então, Beletrista a conduz de retorno ao corpo, e no dia seguinte, quando então ela laborava no centro, sendo uma das médiuns de psicografia de receituário médico, através de Bezerra de Menezes e de outros tantos espíritos, percebe que o vulto da noite anterior dela se aproxima, respeitando o tempo natural daquele trabalho, muito digno, muito justo e também, é claro, que muito beneficiável. E então, receando a aflição daquela entidade, ao término do trabalho, Ivone dialoga telepaticamente com o Beletrista, de maneira tão clara e escorreita que nos diz, inclusive, que era perceptível o tom de voz, a entonação, o timbre, para nos fazer entender que uma mediunidade integral, desenvolvida com toda a seriedade possível, pode ser traduzida em fenômenos inalcançáveis para nós. E, portanto, diz-lhe em palavras muito claras, diretas, mas ao mesmo tempo polidas, que não seria possível transcrever, ser a intermediária daquele ditado, porquanto toda obra de conteúdo espiritista deve ter algo engrandecedor, dignificante. Que, em verdade, aquela história trágica, banal e não menos respeitosa que afetaram, era também uma das componentes dos folhetins, daqueles que estampavam os jornais sensacionalistas da época, e que, portanto, ela não poderia se compactuar daquele trabalho. Que, em verdade, durante a sua narrativa, não perceberia em nenhum momento que aquele espírito afeiçoado voltara-se a Deus em atitude de gratidão e de reconhecimento, mas que trazia ainda em si o cerne de um certo endurecimento sentimental, por força dessa violência que não fora digerida plenamente em sua esfera psíquica e emocional. Portanto, aquela obra não poderia levar o condão de uma literatura espiritista, já que era manca, já que padecia desse arcabouço tão importante que podemos nos defrontar quando mergulhamos, quando compulsamos as obras da codificação kardeciana. Porque a doutrina espírita não é engessada em si mesma, mas ela carece das bases, do sustentáculo, para que o indivíduo possa, a pouco e pouco, caminhar por si só, discernir de maneira individual acerca daquilo ou disto, a fim de que ele não seja marionete. Se nós almejamos alcançar as cadeias da cátedra, de um doutorado, de um pós-doutorado, de um mestrado, é necessário que respeitemos o alfabeto, que frequentemos as séries iniciais, para que os desafios de outrora, do porvir, não sejam superiores à nossa capacidade intelectiva de então equacioná-los, de então solucioná-los. Portanto, seria necessário que aquela história tivesse também um cordão nobre, que não apresentasse somente um conteúdo trágico, que fizesse com que outras mentes também descambassem pelo suicídio. A exemplo daquilo de que foi portador Leon Tolstói, quando escreve, por exemplo, Ana Karenina, e que depois, por intermédio da médium Ivone do Amaral Pereira, irá escrever outras obras, no sentido de superar os equívocos de outrora, fazer com que a sua literatura fosse uma literatura edificante, uma literatura construtivista, uma literatura que pudesse encaminhar as criaturas a algo mais nobre, a algo engrandecedor, a superação das suas dificuldades, e não que elas optassem pela solução mais fácil, mas não menos sofrível, que era o do suicídio. Portanto, aquela obra de Beletrista não poderia ser uma obra espiritista. A entidade se entristece
acreditando-se que ela não poderia auxiliá-lo. Ao que ela responde: o auxílio tu terás. Eu estarei contigo, te auxiliarei. Poderás me acompanhar nos estudos, nas orações, nos receituários. Tivera conhecimento de que ele também fora médico durante a sua estada terrestre. E, portanto, aquele conhecimento não estava perdido. Poderia ele também agora encaminhar outras almas através das suas receitas. Poderia curar muitos, amenizar dores e sofrimentos. Então aquele seria também um motivo de engrandecimento se ele optasse por acompanhá-la, por estar ao seu lado. Seria um aprendizado para ambas as partes. Tanto ele quanto ela poderiam aprender bastante. E Beletrista não compreende inicialmente a maturidade com que Ivone se desdobra nesses conteúdos e apela para a observação que fizeram anteriormente. Os espíritos são muito sagazes. Há uma nuvem de testemunhas, nos disseram o apóstolo da gentilidade. E valendo-se então dessa capacidade perceptiva observatória, Beletrista apela para o condão pecuniário econômico. Sabia que Ivone padecia a pobreza. Tinha muitas dificuldades financeiras. E se tu escreveres por meu intermédio, alcançarás a fama, o estrelato. Sou beletrista, portanto amante das belas letras. E então, tu receberás uma série de novelas, de romances, que estarão estampados em muitas livrarias. A exemplo do que hoje nós podemos observar, não somente no meio espírita, mas em outras tantas áreas, cujos autores, valendo-se de fórmulas aparentemente mágicas e imediatistas, tentam sanar problemas que sequer eles conseguiram equacionar em suas próprias existências. E, portanto, ele apelava para esta necessidade financeira que Ivone padecia. Quando então a médium responde que o verdadeiro exercício da mediunidade é aquele que se dá em paz com o próprio coração. Que não é necessário haver uma retribuição pecuniária, financeira. Porque antes de dar, o intermediário recebe. E, portanto, ela já era portadora de bênçãos, que não se faziam perceber a beletrista por força de sua inferioridade espiritual. Não podia alcançar as bênçãos que Deus dispensava a seu favor. E, portanto, ela não carecia desta ajuda financeira. Não precisava desta fama, deste sucesso. Beletrista se enraivece, não compreendendo as suas palavras, e então daquele diálogo se retira, cabisbaixo, melancólico, triste. E então, para a surpresa de Ivone do Amaral Pereira, 27 anos mais tarde, aquele espírito se apresenta novamente. Quando estava a escrever uma das notícias que estamparia nos semanários da sua cidade, nos jornais da época, ela percebe que uma entidade se aproxima de maneira muito apressada, tomando de um lápis e narrando uma história, uma pequena novela, que ficaria conhecida como Deodato. E então aquele espírito de outrora, endurecido, marcado pela dor, pelo sofrimento, agora apresentava-se regenerado, aperfeiçoando-se a pouco e pouco, buscando a partir do crescimento interior necessário para o seu próprio aprimoramento. Ele que era um pupilo de Bezerra de Menezes, que inclusive se apresenta posteriormente. E então Bezerra esclarece que aquele momento beletrista, distanciando-se de Ivone,
permanecera com ela. Optara pelo convite ao estudo. Deteve-se no receituário médico, nas orações que ela direcionava a ele todos os dias. E agora estava pronto para mergulhar mais uma vez no corpo de carne. Ivone, como era mulher, e mulher muito curiosa, diz-nos Milani, qualquer coisa podem falar com ele. É ele que está dizendo, que está garantindo, não acreditamos nisso pessoalmente. Mas ela, que era bastante curiosa, desejava um nome que ele assinasse, uma assinatura, e ele não faz. Porque desejava apagar, superar aquela experiência malograda de outrora. E como faria se lembrasse do seu nome? E então faz que aquela história não tivesse uma assinatura que não fosse de um anônimo, escrevendo apenas ponto final. Essa história, basicamente descrita por nós, representa uma ilustração simplória, porém significativa, do tema a que deveremos nos debruçar, fazendo votos que Jesus nos acolha para que nos façamos compreensíveis acerca dos espíritos endurecidos, daqueles que, marcados por uma profunda experiência de insucesso, agora, não conseguindo superar suas próprias questões íntimas, apresentam-se enregelados, engessados em torno de algumas crenças que não são mais, por vezes, do que ilusões. A esse respeito, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que viveu durante o século XVIII e o século XIX, natural da cidade de Danzig, irá fazer considerações em uma de suas obras acerca do sofrimento. Porque o endurecimento está estritamente vinculado a uma matriz de sofrimento. E então, na obra O Mundo e a Vontade como Representação, Schopenhauer irá mergulhar em temas em torno do hinduísmo e do budismo, mesclando com um conhecimento racional oriundo da filosofia, para nos fazer entender que aquilo que vemos no mundo, as percepções, as nossas experiências, são frutos de tudo aquilo que nós registramos em torno de um condão particular, em torno de uma vivência individual, razão pela qual, por vezes, os indivíduos que de nós se aproximam não se transformam simplesmente por força de nossas palavras. Porque há em cada um uma matriz individual que, portanto, deve ser respeitada no sentido da compreensão, da captação de acordo com aquilo que compõe o seu arcabouço íntimo. Todos nós podemos ver uma série de imagens. Um filme pode ser projetado aqui. E ao final, se recolhermos através de entrevistas os pontos de vista de cada um, poderemos perceber pontos similares, alguns discrepantes, mas isoladamente serão eles originais, porque cada um, de acordo com as suas experiências íntimas, processa eventos da realidade de maneira diversa. O que quer dizer que o mundo não é igual para todos, por força dessas experiências que compõem a nossa própria vida, que fazem parte de um aspecto importantíssimo da vida humana, que inclusive está registrado nos códigos jurídicos, o elemento volitivo, a vontade. De acordo com a vontade,
com livre-arbítrio, nós iremos optar por este ou aquele caminho. E então as nossas escolhas dirão muito acerca de nós mesmos. Se quisermos saber quem somos, necessário é que façamos um exame de consciência. A exemplo do que a entidade espiritual Santo Agostinho nos apresenta em O Livro dos Espíritos, a obra básica inaugural de Espiritismo, quando então, na 919A, irá fazer uma referência ao conhece-te a ti mesmo, dizendo que ele próprio, quando encarnado, realizava este exame de consciência, para se perceber, para mergulhar profundamente em torno de si mesmo, evitando os desvãos ilusórios, falaciosos, mentirosos, que por vezes costumam nos enganar, nos ludibriar. E, portanto, a vontade, de acordo com Schopenhauer, é esta ilusão, porque é fruto de nossas percepções, que variam de criatura para criatura. Na Antiguidade Clássica, Platão fazia referência a dois mundos. O mundo eidos, das ideias, e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é aquele que pode ser captado pelos órgãos sensoriais. A brisa, a visão, o olfato, o paladar, são exemplos dessas percepções que, de acordo com o filósofo, são ilusórias, nos enganam por vezes. Para alcançarmos a plenitude, a verdade, a transcendência filosófica, é necessário que a criatura penetre o mundo do eidos, das ideias, através da capacidade racional, intelectiva, cognitiva, que justamente irá nos distanciar das bestas, das feras, dos animais irracionais que se espalham pela natureza, atestando, portanto, a nossa condição de animais que ocupam o topo da escala zoológica, daqueles que conseguem modificar o ambiente através do intelecto, do seu raciocínio. Portanto, costurando estes conhecimentos primitivos, fruto desses pensamentos primários, desses desbravadores iniciais da filosofia, Schopenhauer, portanto, irá asseverar que o mundo, tal como o conhecemos, por força das percepções e da vontade humana, é ilusório e, portanto, nos haverá de conduzir ao sofrimento, que então nos será inevitável. Sofrer é uma condição inevitável de todos nós. Porque mergulhados na matéria, porque vinculados a essas percepções, por vezes nos enganamos, nos iludimos. E então essa ilusão frustra as nossas expectativas, a nossa vontade. E, portanto, o sofrimento fará parte de nossas existências. Porém, escolhendo de maneira mais proveitosa, a criatura pode então perceber que a felicidade pode ser alcançada em alguns instantes. E que, portanto, essa vivência ilusória vai sendo superada à medida que a criatura passa a utilizar o seu potencial cognitivo, racional, naquilo que conceitua como esta grande usina de força Schopenhauer em sua obra, a que já fizemos referências. O mundo como vontade e representação. Então é nesse sentido que compreenderemos este endurecimento. Essa característica que, portanto, é uma marca não somente da antiguidade, do período medievo, da Idade Média, mas também da pós-modernidade.
Porque quando nós encaramos este endurecimento, que está entrelaçado com o sofrimento, iremos também nos debruçar de maneira quase que obrigatória sobre o ressentimento. Esta que é uma constelação afetiva e que apresenta características peculiares interessantíssimas. O ressentimento à superfície, aquele tangível observável em primeira instância, é rechaçado, porquanto nos faz entender uma criatura amarga, austera, severa consigo e com os demais, que não conseguindo superar as próprias mágoas, faz que a existência de outros se torne também infeliz. Porém, nem sempre o ressentimento encontra-se à mostra. Por vezes, ele se disfarça de maneira muito sutil naqueles que costumam ser os bastiões, os baluartes da justiça, da sensibilidade, demonstrando que a sua tristeza, em verdade, é um claustro, um martirológio, uma característica que o santifica, que faz que entendam a realidade como de um profundo sofrimento e que, experienciando bem aquele evento, podem se santificar endeusando-se. Essa experiência do ressentimento, portanto, é aquela que se apresenta revestida sob o falso manto da justiça, de uma sensibilidade que, na verdade, é insensível à dor do outro, ao sofrimento do outro. Porque não percebe senão a dor em si mesmo. E então, nas películas, nos filmes, nos livros, podemos acompanhar este ressentimento, que faz parte de uma economia narcísica, egoísta em si mesmo. De um ressentimento que apresenta uma mágoa não superada, uma memória tão viva de um evento tão distante. Dessa capacidade que tem o nosso organismo de esquecer, e não esquecendo, adoece. E adoecendo, endurece-se emocionalmente falando. Fazendo que todas essas experiências vividas na matéria sejam então transladadas, acompanhem, portanto, a criatura aonde quer que ela vá. Quando nós analisamos a obra Nosso Lar, quando percebemos o relato descrito por Ivone, de um beletrista, quando nós então analisamos minuciosamente os casos trazidos por Allan Kardec a partir das entidades espirituais, das comunicações e o céu e o inferno, vamos perceber que este endurecimento emocional, espiritual, afetivo, é algo que se desenvolve muito antes da própria comunicação, cujo lapso temporal se perde no tempo e também no espaço. E, portanto, essa economia do ressentimento acompanhará o próprio espírito, fazendo que, onde quer que ele se apresente, haja também perturbação, haja também um certo caráter imaturo, infantil, porque é fruto, é oriundo do próprio egoísmo. O egoísmo, que é uma das grandes chagas da humanidade, é um dos maiores óbices entraves para o nosso avanço espiritual. Porque, acreditando o centro das atenções, entendemos que todos aqueles que nos cercam exorbitam, gravitam ao redor de nós. Cultura antropocêntrica que já foi superada há muito. Porém, ainda hoje,
somos vítimas do antropocentrismo. Acreditamos que alguns homens sejam o centro do universo. Depositamos esperanças, expectativas, e quando nós nos frustramos, sofremos amargamente. Não somente nós, mas também aquele que é o móvel de nossos depósitos emocionais. Aquele que acreditamos ser o sol das nossas vidas. E, portanto, essa matriz do endurecimento emocional e espiritual é uma matriz muito contemporânea, muito presente em nossa realidade. Faz parte desta sociedade apelidada, cognominada por Guy Debord, como sendo a sociedade do espetáculo. Uma sociedade magética, imediatista, reprodutora de informações, sem que haja um mínimo de respeito a si e ao outro. Sem que analisemos, sem que façamos valer a nossa capacidade intelectiva, maculamos a imagem do outro. E então todo aquele patrimônio que demorou anos para se construir, rui em alguns minutos, quiçá segundos. Esta é a nossa realidade. Uma sociedade que se constrói e se destrói com muita facilidade, através de alguns tweets, de algumas curtidas ou desfavoritadas, desses neologismos que têm povoado as nossas consciências, encharcando-nos daquilo que não nos serve para o nosso crescimento espiritual. Se filtrarmos 90% das nossas informações diárias, cotidianas, que nos bombardeiam através das diversas mídias sociais, dos meios midiáticos sensacionalistas, iremos perceber que 90% a 80% daquelas notícias, daquelas informações, não nos servem. Não fomentam qualquer caráter de edificação. E então nos recordamos de uma recomendação paulina, desse que foi um dos grandes apóstolos da era primitiva, da era cristã, responsável, inclusive, por estarmos aqui reverenciando e buscando a prática do cristianismo. Paulo de Tarso. Quando então escreve a sua epístola aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos de 6 a 15, ele fará referência a um tema. Quem não trabalhe, também não coma. Ora, como então trabalhar sem comer? O apóstolo nos diz: quem não trabalhe, também não coma. O trabalho é uma lei. Aqui Kardec se debruça na terceira parte de O Livro dos Espíritos, fazendo esta referência ao labor, que não somente é físico, o desgaste da máquina orgânica, mas que também requererá o uso de nossas potências intelectivas, das nossas fibras morais. É necessário que trabalhemos para a superação de nossas dificuldades. E esse é um dos alicerces, uma das balizas para a superação, para que não nos deixemos endurecer, nos tornando insensíveis. Porque o trabalho dignifica a criatura. Não somente o trabalho visto, mas também o trabalho íntimo, para vencer as suas más inclinações, as suas más tendências. Para fazer valer os seres perfeitos, lutando gradativamente para que possamos equacionar as nossas próprias questões íntimas, adotando uma postura proativa, a exemplo daquilo que o Cristo nos legou.
vá e não tornes a pecar. O Cristo em nenhum momento disse: fique aqui, chore bastante porque está pouco. Fique relembrando, ressentindo aquilo que foi o motivo de sua queda. Ajoelhe-se e vá rastejando até o templo. Jesus foi claro: vá, haja. Não é possível revivermos o passado, mas é possível, execuível, que então façamos uma nova jornada, que há então de superar a multidão de pecados, de erros, de equívocos que tenhamos perpetrado outrora. Vá e não tornes a pecar. A ação do bem atrelada à responsabilidade pelos seus atos. Porque se anteriormente padecíamos do egoísmo, do narcisismo, agora, feridos pela verdade, esclarecidos, não podemos mais nos valer da prerrogativa de ignorância. Não sabíamos, por isso erramos. Já sabemos. E quando nós atravessarmos os umbrais desta casa, não sairemos mais como aqui entramos. Porque já temos esse conhecimento. Não podemos mais nos resvalar pela imaturidade, pelo desconhecimento. Mesmo que não pratiquemos, nós o sabemos. E isso já conta em nossa economia individual, em nossa economia espiritual e afetiva. Portanto, um dos alicerces para a superação desse endurecimento é, portanto, o trabalho. Esse trabalho que vai dignificar e enobrecer as nossas fibras espirituais. Esse trabalho silencioso, as ocultas, que tem a presença de Deus onipresente em toda parte. Portanto, este é um dos primeiros alicerces, uma das primeiras balizas. E então, para o homem puro de coração, para o indivíduo que busca a prática do bem, não seriam enormes as decepções, fruto da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade, que, portanto, se constituiriam em uma fonte de amarguras? Isso pergunta Allan Kardec na consigna 937 de O Livro dos Espíritos. E os benfeitores espirituais respondem sim. A ingratidão, a fragilidade dos laços de amizade afeta o homem de bem. Sim, pode entristecê-lo. Porém, acreditais que os ingratos e os infiéis são ou serão muito mais infelizes que vós, aqueles que são homens bons de coração. Portanto, para aqueles que cumprem a sua tarefa, que exercem o seu trabalho, a recompensa está neste que é um devotamento, um simulacro íntimo. Nessa que é uma tarefa de cada um, intransferível, insubstituível. Os guias encarnados, as reuniões mediúnicas, as terapias desobsessivas, fluidoterápicas, as obras espíritas podem nos auxiliar. Porém, cabe a cada um a tarefa de se superar através de um outro dispositivo, que é a gratidão. Uma virtude moral que nos aproxima de Deus. Todo espírito endurecido é um espírito ingrato. Desconhecendo Deus, a sua misericórdia e o seu amor, encastela-se em seus próprios problemas.
São indivíduos mais austeros, amargos, que exaurem as nossas energias. Por vezes tentamos debater com indivíduos endurecidos e eles nos cansam, não por força dos seus argumentos, mas pela carga emocional que depositam em suas palavras. O que nos chama a atenção para as experiências que podem se desenrolar. Porque todas as vezes que nos fechamos a uma realidade, que nos tornamos insensíveis, que nos endurecemos para a vida, implodimos-nos interiormente, minando as nossas oportunidades de novas experiências, que seriam marcas da alegria, da felicidade no povo. No mundo só tereis tribulações, disse-nos Jesus. Portanto, todo mundo vai ser atribulado, perturbado, infeliz. Continuemos então a estudar a Escritura. Porém, eu venci o mundo. Se o Cristo venceu, simples e ignorante como fora, e como nós também o fomos, nós também o podemos. Podemos também superar. Está em nós essa capacidade de superar-se, de amolecer o coração para uma realidade que se descortina todos os dias, convidando-nos a sermos felizes. Estamos em nossa realidade e nos defrontamos com criaturas amargas, armadas, quando deveríamos estar amados. Fecham-nos no trânsito e então apontam-nos a arma. Discutem dentro da casa espírita e evadem-se do labor mediúnico. Nos xingam em casa, nos caluniam, e então optamos pela revolta, que não transforma quem quer que seja. Porque muitos acreditam que a dor transforma, o que é uma inverdade. Nem sempre a dor transforma. Isso nos diz Lamennais e nos diz também a poetisa da espiritualidade Amélia Rodrigues. Porque a dor pode nos revoltar. Há indivíduos doloridos por dentro, extremamente revoltados, que não enxergam nada mais do que a sua própria realidade, enclausurados em seus próprios problemas, fechados perpetuamente para balanço. Então nem sempre a dor transforma, nem sempre a doença santifica. Portanto, há que se considerar o aprendizado que devemos ter em nossas experiências. E então a gratidão é esta mola impulsionadora que nos faz perceber: tivemos experiências amargas? Por certo que sim. Mas não é justo comigo que eu me torne melancólico, amargo, porque o outro fora. Doente, ele o é. Enfermo temporariamente. Mas eu não posso deixar que a doença do outro contagie o meu próprio organismo, a minha compleição espiritual. É necessário passar pelo mar encapelado de paixões, de tribulações, sem se deixar atormentar. Lembremos-nos das Escrituras. Quando então, desejando atravessar uma margem a outra, Jesus descansava e os discípulos estavam em conversação. De repente o mar se agita, os discípulos têm medo da morte, acorda o mestre. Ó raça de incrédulos, até quando estarei entre vós? Dialoga com os elementos e então faz-se paz no mar, serenidade. O que para nós é uma analogia direta para as nossas vidas. Não podemos permitir que o mar revolto do outro nos perturbe. Devemos manter ciência e consciência
serenidade em nosso leme. O leme da nossa própria encarnação, da nossa própria vida. Porque cabe a cada um. O outro pode ter os seus problemas, as suas questões íntimas. Podemos nos devotar a ajudá-lo, auxiliá-lo. Mas a veneranda Joana de Ângeles nos diz: por mais que amemos aqueles que nos cercam, se eles desejarem lançarem-se pelo despenhadeiro, se não soltarmos as suas mãos, nós também cairemos. Podemos ajudar ao limite das nossas forças, mas não podemos ser coniventes com o crime, cúmplices do equívoco. Porque aí pesará não somente na consciência dele, mas na nossa também. Portanto, é necessário discernir para avançar de maneira sólida, progressista, de maneira a entender que tudo na vida representa aprendizado. O mundo, à luz da teologia, sob a visão da psicologia profunda, é um educandário, uma escola, para o desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Isso nos diz a veneranda Joana de Ângeles na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Estamos em trânsito e acreditamos permanentemente que a nossa felicidade esteja sobre a terra. Então logo passem os primeiros ventos dos dissabores, das agruras, dos sofrimentos, fazemos ruir o nosso castelo de areias, para então sofrermos amargamente e endurecermos os nossos corações, tornando-nos insensíveis ao sentimento do outro. Muitos nos chegam falando acerca das dificuldades dos relacionamentos. Antes os relacionamentos eram mais fáceis. Os indivíduos se casavam, permaneciam unidos. Mas será que eram realmente felizes? Será que eles não tinham dificuldades? Será que a solução para os nossos problemas está em uma sociedade patriarcal? Ou está numa sociedade que respeite a criatura humana, independente de ser ela assumida por uma mulher ou por um homem? Uma sociedade matriarcal ou patriarcal? É necessário considerar. Polarizamos as discussões. A solução está no capitalismo, está no socialismo, está no neoliberalismo, mas nunca está na própria criatura. E por isso costumamos errar. E erramos muito. É hora de acertarmos o passo. É hora de darmos força às nossas engrenagens, afastando os fantasmas do tédio, da preguiça. Porque o envelhecimento do corpo não significa inação. Não significa que não podemos mais nos transformar. A doença degenerativa que nos carcome as fibras íntimas não pode nos cercear a liberdade de avançar. Porque o espírito não conhece fronteiras, barreiras. Portanto, é necessário avançar. Avançar de maneira sólida. E se cairmos, que caiamos ajoelhados, tendo a consciência da gratidão em Deus, de sua misericórdia que nos socorre em todos os instantes. Entendendo que a beleza da vida está em amar. Está em fazer o bem sem esperar o retributo. Façamos essa experiência. Busquemos uma boa ação. Algo que nos possa tomar um pouco do tempo, que beneficie muito mais a outrem do que a nós mesmos. E perceberemos o bem que esse bem nos fez. E sentiremos vontade de fazer esse bem mais vezes. Porém, não nos esqueçamos que haverá também alguns inimigos. O tédio, a preguiça, o desânimo. A palavra malsã, as entidades que são também inimigas do progresso,
Haverá também mapas mentais que desenhamos buscando caminhos mais fáceis. Mas por que não fazer caminhos diferentes? Por que não desbravar novos territórios? Por que não nos encorajar mais uma vez, acreditando que o grande potencial está em nós mesmos? E que não há outro adversário senão aquele que está em nós mesmos. Endurecer-se para as batalhas da vida, tornar-se insensível, austero, é também se fechar às oportunidades francas de regeneração, de recomeço. Mas eu não fui feliz no casamento, no meu trabalho, na minha família. Mas ainda aí, há esperança. E enquanto houver esperança, enquanto tivermos a capacidade de sonhar, de extrapolarmos as nossas capacidades mais superficiais, de percebermos um objetivo mais profundo e expressivo para as nossas vidas, continuaremos a nos movimentar. E mesmo com os pés sangrando, com as lágrimas correndo pelos nossos olhos, não iremos nos deixar abater pelas dificuldades do caminho. Estaremos sempre prontos a amar. Estaremos sempre prontos a recomeçar. A darmos uma palavra de alento diante do desespero. A sermos, então, a escuta altaneira àqueles que se apresentam em frangalhos, despedaçados pelo caminho. Seremos a mão calosa a estender-se ao fosso profundo, a levantar, a erguer, ao invés de destruir ou de suprimir. Eis o nosso papel desafiador em si mesmo. E se te pedirem marchar 1000 passos, marcha 2000. E se te pedirem a capa, dá também a multa. E se te esbofetearem uma face, oferta a outra. A proposta do Cristo é audaciosa, desafiadora em si mesmo. Portanto, é necessário que nos desafiemos, que nos conscientizemos desse papel que cabe a cada um. Almejamos a melhoria, mas devemos trabalhar em prol para que ela se concretize em nossa realidade, para que ela se torne real em nossas vidas. Portanto, antes de buscarmos os caminhos fáceis do endurecimento afetivo, do ressentimento, da mágoa, que nos cerceiam as possibilidades, que nos enjaulam os espíritos, é necessário que tenhamos, então, responsabilidade, consciência e, acima de tudo, saibamos que em nós está a grande capacidade de autossuperação, de vitória sobre as nossas dificuldades. Para que as dores do mundo não nos adoeçam. Para que os conteúdos sofríveis da realidade não nos entorpeçam diante das ilusões que se destroem com muita facilidade. Em uma realidade ilusória, meramente perceptiva, somos convidados a experienciar com profundidade, a mergulharmos detidamente entendendo que as nossas atitudes geram consequências diretas, que podem não somente nos afetar, mas afetar também aqueles que nos cercam. Não nos esqueçamos que o bem que fazemos hoje será o nosso advogado em toda parte. E um dia, todos fomos advogados pelo Cristo. Rogamos uma oportunidade para repararmos os nossos equívocos, as nossas más tendências.
E porque o Cristo é a extensão da misericórdia divina, concedeu-nos uma nova chance. O que estamos fazendo desta nova chance? Somos semeadores. Somos chamados, portanto, a semear. Trazemos conosco um surrão repleto de muitas sementes. Algumas vamos conquistando através das trocas, das interações. Sementes da paz, da misericórdia, do amor. Mas também sementes da discórdia, do desrespeito, do desamor. E que sementes estamos escolhendo para as nossas próprias vidas? Porque estas mesmas sementes, cedo ou tarde, frutificarão. E nós iremos experimentar estes frutos sazonados, doces ou azedos, amargos. Portanto, cabe a cada um o papel de ser feliz hoje, de optar pela mudança agora e já, porque é a única verdade que temos em nossas vidas. Não sabemos se despertaremos amanhã, se seremos colhidos por um acidente. Portanto, é necessário aproveitarmos essa chance, não permitindo que ela escorra pelas nossas mãos. Vós sois deuses, deuses da paz, da harmonia, da serenidade, do amor. Não deuses da fama, da posse, da submissão. É necessário refletir. É necessário ponderar. Diante de tantas informações, é necessário discernir com sabedoria, buscando aurir na água lustral do Evangelho a diretriz segura que há de nos encaminhar à plenitude. E então, somente então, seremos reconhecidos como fiéis servidores do Cristo, porque muito amamos sem esperarmos retribuições, porque fomos fiéis à sua proposta de regeneração íntima, transformando-nos, iluminando-nos, descobrindo-nos. Devassamos fronteiras intergalácticas e microscópicas, mas o grande desafio está em se descobrir e mergulhar em si mesmo. E que tal se desafiar a se descobrir hoje, agora e já? Que o Senhor nos abençoe, nos dê esperança e nos permita uma postura otimista para aprendermos sempre a amar, a evoluir, sem esquecer que ao nosso lado há também aquele que conosco pode e deve caminhar, o nosso irmão. Seja Jesus conosco, não somente hoje, mas por todo sempre.